Cumprimento os irmãos com a graça e a paz do Senhor. Amém. Cumprimento as crianças também com a graça e a paz do Senhor. Amém? Amém. Nem preciso pedir 2 vezes, né? Amém. Vamos abrir a Bíblia lá em João, no capítulo 8 e no versículo 12. Confesso que eu nunca senti que seria tão difícil trazer uma palavra assim. Tentei colocar fantoche, tentei colocar negocinho, e a minha criatividade, como diz a minha mãe, não se abriu para nada e me deu um desespero. Eu falei, mas amém, Jesus, o importante é que essa palavra, ela brote no coração de cada criança e que tudo seja para a honra e glória do Senhor. Amém? Todos encontraram? Amém? Lá no versículo 12 diz assim: de novo, Jesus começou a falar com eles e disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará na escuridão, mas terá a luz da vida. Amém? Podem se assentar os irmãos. Lá, se a gente pensar um pouquinho, alguém sabe aí das crianças, né? Sabe para que serve uma luminária? Para que serve o sol, a lua? Para que serve as lâmpadas? Todas essas coisas que iluminam, vocês sabem para que serve? Muito bem. Exatamente. E quando a gente liga essa luz, quando tem o sol, quando tem a lua, todos esses astros, eles servem para iluminar e não deixar que a gente fique no escuro. Quando a gente fala que Jesus é a luz do mundo, Jesus também veio com esse intuito de iluminar tudo aquilo que era escuro dentro de nós. Lá no Jardim do Éden, era um lugar muito bom de ficar, né? Jesus estava pertinho, Deus estava perto, na verdade. Ele fez os animais, fez as coisas, assim como foi falado no culto que a gente falou sobre a criação. E naquela época não tinha pecado, não tinha uma escuridão, não tinha trevas. Mas após o ser humano pecar, começou a escurecer. E quando a gente fala de escurecer, não é que o sol ficou escuro e nem a lua perdeu seu brilho, mas dentro de nós se encheu de pecado por causa da desobediência. Quando a gente faz algo feio, quando a gente peca contra o Senhor, o nosso coração ele começa a se escurecer e se encher de manchinhas, manchinhas que a gente não consegue ver mais. E isso é desde as crianças até os adultos. Às vezes a gente fala que as crianças são inocentes, mas se a gente parar para pensar, desde quando a gente é concebido pelos nossos pais, a gente já é um ser pecador. E se não fosse a graça do Senhor, se não fosse a misericórdia, creio que nem as crianças e nem os adultos seriam salvos. É por isso que Deus ele teve que mandar um filho, o Filho, Jesus, que ele veio para tirar todo o pecado do mundo. Amém, crianças? Amém. Então, depois que esse casal pecou, Deus ele fez várias formas da gente se aproximar dele. Quando Deus ele manda que a gente faça sacrifícios, o ser humano ele começou a se limpar mais e se aproximar de Deus. Mas acabou que esse sacrifício ele não foi mais tão útil, porque a gente não quis mais saber de Deus. Quanto mais a gente Deus tentava formas de nos aproximar dele, mas a gente queria se afastar de Deus, e aquilo lá não fez mais sentido pra gente. Deus teve que arranjar outra forma pra gente se aproximar dele de novo, porque o intuito da humanidade é que ela se relacione com o Senhor. Amém? Então, passando o tempo, Deus ele teve uma ideia e falou: eu vou mandar o meu filho, porque ele será o cordeiro que limpará o pecado do mundo, tanto das crianças como dos adultos. Ele trará uma luz. Essa luz ela deixará que todas as trevas elas sejam dissipadas. Todo o mal que estava sobre nós agora já não existe mais por causa desse preço que Cristo pagou. E com isso, ele mandou o seu filho, que ele veio um nenenzinho assim, bem pequenininho, menor que vocês ainda. E quando Cristo ele veio, ele cresceu e ele deixou um caminho para a gente passar.
Quando ele passa por esse caminho, quando ele deixa esse caminho e a gente entra nele, a gente começa a ser iluminado por algo que só Deus pode dar, que é Cristo e o Espírito Santo, que ilumina todo o nosso coração e toda a nossa vida. Estão entendendo? Não sei muito como eu me gesticulo aqui, gente. Então, tenham paciência como há. E quando Jesus ele morre na cruz, essa luz vem sobre nós e ela começa a iluminar o nosso coração. Aquele coração que estava todo sujo de pecado, e a gente nem podia ver quando a gente desobedecia o papai e a mamãe, quando a gente brigava com nossos colegas, aí a gente achava que era normal. Agora, quando Cristo ele ilumina o nosso ser, a gente já não quer pecar mais. A gente já olha e fala, não posso machucar meu coleguinha, eu não posso responder alto a mamãe e o papai. E quando Cristo ele nos ensina isso, quando ele nos ilumina, a gente vê os pecadinhos, aquelas manchinhas sujas que estavam no nosso coração, e a gente passa a não fazer mais. E se a gente faz é porque a gente quer desobedecer a ele e passar por cima daquilo que ele deixou como certo. Mas a partir do momento que a gente fala, não vou fazer mais, ele começa a limpar o nosso coração. E aquele coração que era sujo, de pecado, de um monte de sujeirinha e bichinho, agora já não existe mais. Agora nós somos limpos, lavados pelo sangue do Cordeiro. Amém? E vocês sabem por que Jesus é a luz do mundo? Eu já falei aqui, mas eu quero só ver se vocês sabem mesmo, se vocês pegaram a mensagem. Alguém sabe por que Jesus é a luz do mundo? Ele morreu na cruz e ele foi no céu. Ele foi no céu. Glória a Deus. Amém. Exatamente. Tanto Jesus é a nossa luz, porque andávamos em trevas. Quando a gente praticava o pecado, antes da gente aceitar a Ele, a gente vivia numa escuridão, porque a gente pecava, e tanto faz se a gente pecava ou não, a gente não ligava para isso. Se a gente batia no papai e na mamãe, eles não era um pecado que a gente não achava que era errado, estava tudo bem fazer. Mas agora a gente não pode bater mais no papai e na mamãe. A gente agora vê que isso é errado. E quando Jesus ele traz essa luz para dentro de nós para que também possamos iluminar as outras pessoas. E como a gente ilumina as outras pessoas? A gente faz aquilo que é conforme a vontade de Deus. A gente obedece o papai, a gente obedece a mamãe, a gente trata bem os nossos colegas. E a gente vai trazendo essa luz que Deus ele nos dá, a gente leva para outras crianças também, né? Para elas se aproximarem e trazer um relacionamento com Deus também. E assim como ele trouxe a luz sobre nós, ele também nos deu comunhão. Aquela comunhão que a gente tinha perdido lá no Jardim do Éden, agora a gente tem comunhão com Deus. Antes tinha algo muito grande que separava o ser humano do mundo, que era o pecado. Agora que Deus nos limpou de todo o pecado, de toda a sujeira que o mundo nos trouxe, agora nós temos comunhão e reaproximação com Deus. E o que há melhor do que uma reaproximação com o próprio Deus, com o próprio Criador que nos fez lá no comecinho, pensou em nós, não desistiu de nós, mas pelo contrário, trouxe o seu Filho para que possamos viver em paz, em harmonia e em amor com Ele para todo sempre. Amém? E foi isso que ele trouxe. Essa foi a historinha que eu pensei em trazer para os irmãos. E para as crianças. Todo mundo entendeu? Sim! E agora sim vocês serão iluminados. Vocês trarão essa luz também para outras crianças. E vocês farão coisas que às vezes é difícil até a gente falar o que cada um vai fazer. Porque a gente não tem essa visão futurística, mas a gente sabe que se a gente criar nossos filhos no caminho de Deus, a gente só tem o melhor para colher nessa terra, porque assim como a gente abençoar, eles também abençoarão e trarão futuras nações e trarão outras nações para mais pessoas se reaproximarem de Cristo também. Amém? Alguém aí quer ser a luz do mundo? Glória a Deus. Então, eu espero que essa semente venha crescer no coração de cada um, assim como das crianças, como dos adultos, e tudo isso seja para a glória de Deus. Amém? Eu agradeço a minha oportunidade.